Se ou Giliarna, a pronúncia mais correta é Giliarna. Giliarna. Capítulo 1. Educare. O termo grego Apocalipsis significa revelare. Escreva aí. Apocalipse significa revelare. Claro. O mesmo significado da filosofia ex, pois como já revelamos, o prefixo apo significa tirado para fora, assim como é o significado do prefixo re. Ec de eclésia, re de revelare, ed de educare e ex de excelência, ou do termo indo-europeu ex, por exemplo, de externo, exímio, excelente, ec exemplo. Muito bem. Eu agradeço ali ao pessoal que está querendo me ajudar, mas é impossível. Esse programa aqui não diminui como vocês pensam. Vamos lá. Iex. E o sufixo calumna ou calipsis, como nós já falamos, naquele grau. Se alguém puder colocar aí o grau, que se chama O que é filosofia ex. Que eu explico exatamente o que é, o que significa filosofia ex-orgânica and Sophia. Ou calipsis, prefixo que significa, sufixo que significa véu, de velare, de revelare. Calipse é a mesma coisa que velare. Escreva aí, calipsis é a mesma coisa que velare. Portanto, a filosofia ex e o apocalipse significam, juntos, assim como educare também, tirar os véus, mostrar o oculto, revelar os mistérios, ensinar, que é do termo que vocês conhecem muito bem, chamado desvendar. O que é desvendar? Tirar a venda. E revelar, e tirar o véu. Então, se vocês não sabiam, se vocês não têm orgulho do nome filosofia ex, é porque vocês não sabem. Vocês não estudam. Porque filosofia ex, com muito orgulho, significa santo, significa perfeito, significa Cristo, significa tanta coisa boa. Né? E, inclusive, Apocalipse. Quem aí já sabia? Quem aí já sabia que ex tem o mesmo significado de Apocalipse? Ex e Apocalipse, mesma coisa, mesmo significado. Que lindo, né? Os teólogos nada entendem de escatologia, infelizmente, porque se dividem pelo ego em 3 grupos principais. Vamos lá? O primeiro, nós já falamos muito deles, os preteristas, que acreditam que tudo já aconteceu. Como diz a teologia católica, a teologia espírita e alguns protestantes. E muitos desigrejados, infelizmente. 2. Os historicistas, que é aqueles que não ousam muito interpretar, porque acham que tudo acontece de acordo com o passar da história. 3. Os futuristas, que acham que tudo vai acontecer no futuro. Segundo a verdade que está sempre acima de nós, não é o que nós achamos, não é minha opinião. Nunca pergunte minha opinião, o que eu acho. É a verdade que está acima de nós. Os originais revelam que as confusões existem pelo desconhecimento da dualidade, do foco nos judeus e no entendimento do
microapocalipse e macroapocalipse. Eu vou explicar o que é isso aqui, traduzindo em outras palavras. Muito bem. Deixa eu colocar-me aqui para vocês me verem. O que é que significa isso? Como é que alguém vai entender Apocalipse sem dualidade, destino, destinatário e a divisão? Escreva aí 3D, delta e D de delta também, né? 3D, escreva aí. Olha bem. Como é que vai entender o Apocalipse sem o D de dualidade, escreva aí. O D de destinatário, que o foco é nos judeus, o destinatário são os judeus, o destino são os judeus. E terceiro, a divisão entre micro e macro apocalipse. Se eu não sei o que é micro e não sei o que é macro, eu nunca vou entender o Apocalipse. Esse é o segredo, eu estou simplificando, eu estou resumindo tudo. Sem essa visão, você vai abrir o Apocalipse assim como alguém abre uma Bíblia e não vai entender nada. Não vai entender. E vai ser vítima de gente capaz de tudo. No caleidoscópio, no espectro da vida, no prisma da vida, como toda interpretação de alguma coisa, de uma origem, de uma fonte. Lá vem gente dizer, ah não, essa marca da besta é o chip. Não, essa marca da besta, na verdade, ela é o sábado. Não, a marca da besta é falar Jesus. Não pode falar Jesus, tem que falar Yahushua. Aí vem todo tipo de equívoco. E você vai ser uma folha voando para cá e para lá. E quem voa para cá e para lá fica cansado. Fica ou não fica? Todo dia tem alguém que escreve para mim, eu estou cansado, não aguento mais, eu estou confuso. Por quê? Culpa tua. Você é uma folha, você não tem peso. E quem não tem solidez, quem não tem raiz, quem não tem fundamento, fica voando. E quem fica voando fica cansado e fica confuso. Se você fica aí, ai, confuso, eu não consigo enxergar, é porque você ainda é uma pena. Você não tem peso, você não tem fundamento. Tem que evoluir. E o X está aqui para te ajudar. Nós estamos aqui para te ajudar. Quem entendeu? Os amilenistas têm tudo como metáforas. Já os milenistas, ou pré-milenistas, têm quase tudo como literal e místico. Tem gente que chega a acreditar, para vocês terem uma ideia, pasmem, senhores e senhoras, jovens, crianças que nos assistem, tem gente que chega a acreditar que o escorpião da Bíblia é o escorpião, que a serpente é a serpente, que os gafanhotos são gafanhotos. Tudo literal. Fica difícil, né? Fica bem difícil. Aí tem os figurologistas, os tipológicos, que são a maior parte milenistas, e agnósticos, igrejados e desigrejados, que figuram tudo. Aí 144 mil é figurado, em parte é, em parte não. Vocês vão entender quando a gente chegar lá. Aí o milênio é figurado, o terceiro templo é figurado, o anticristo é figurado, é um espírito. Tem gente que chega a dizer que a volta de Jesus é figurada, que o reino já começou. Fica difícil, né? Fica difícil. Então nenhum dos extremos seja um X. Ambos erram, como sempre acontece nas mentiras das tesouras. Hoje perguntaram para mim, o Akel é... Perguntaram no chat, você é o Akel é arminianista ou calvinista? Até quando as tesouras serão conhecidas por vocês e respeitadas por vocês e serão ponto de partida de qualquer estudo? Esqueça as tesouras. Jogue no lixo as tesouras. Nem amilenista, nem pré-milenista, nem preterista, nem futurista. Acontece que, sem entender a vibração, primeira coisa que a gente tem que conhecer de uma pessoa é vibração. Vou falar muito sobre isso depois que eu terminar a Bíblia. Não se entende o conteúdo. Primeiro, para entender qualquer coisa na vida, você tem que entender vibração, o espírito daquilo.
Porque o conteúdo pode ser maravilhoso, mas se a vibração for ruim, sem conhecer o destinatário e o estilo textual joanino do autor João, e daí vem a importância de ver o Evangelho de João original antes de chegar aqui, de ver 1 João, 2 João, 3 João. Quem aí já viu e já está preparado para chegar aqui? Tem que ver o estilo textual do autor. Bem como Daniel. Quem não conhece nada de Daniel, que é o Apocalipse do Velho Testamento, não conhece nada de Jeremias, não conhece nada de Ezequiel, não conhece nada de Joel, de Malaquias, de Isaías, e tudo que Jesus Cristo ensinou sobre o fim deste mundo e o início do outro cosmos. Por exemplo, Matiarro, vocês sabem, Matitiarro é 23, Marcos, Yohanan Moshe, 13, Luca, 21. Não tem como ver o que Paulo falou em Tessalonicenses, Tesaloniquiá. Não tem como. Será impossível entender esse livro. Para católicos e espíritas, esse livro não foi escrito nos tempos de Domiciano, entre 90 e 95, sendo que Domiciano morreu em 96. Preste bem atenção. Mas segundo a teologia espírita e a teologia católica, quase que todos afirmam que, na verdade, esse livro foi escrito em 64 depois de Cristo. E, portanto, tudo já se cumpriu até 70 depois de Cristo. Revelare dentro do próprio Educaris, que eu nem comecei o Apocalipse. Se segura aí. O presente é material, é de Satã. Satã representa todo o mundo. Satã não é aquele chifrudo que você conheceu pela Igreja Católica. Dá uma olhada à tua volta. Olha que revelare. Olha que revelare. Dá uma olhada à tua volta. Quais são as 7 maravilhas do mundo? O que você mais se encanta com o mundo? Washington, Miami, Boca Raton, Flórida, Las Vegas, Dubai. O que você mais se encanta? Hong Kong, Paris, Roma, Vaticano, Jerusalém, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu. O que mais te encanta? Quais são as coisas do mundo que mais te encantam? Sexo, drogas, mentira, engano, dinheiro, carros, automóveis, móveis, imóveis, poder, cargo, status, funcionários, títulos, diplomas. O que mais te encanta no mundo? Olhe bem agora, faça um holograma com seus olhos metafísicos, com seu terceiro olho. Veja o que mais te encanta. Sabe o que está acontecendo com você nesse momento? O mesmo processo de holograma, reholograma, que Jesus passou em Mateus 4, Lucas 4. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. E mostrou de cima do Monte Santo, na cidade santa, no país santo, Israel, Jerusalém, toda a glória do mundo. Esta é a revelação da Bíblia toda. Que este mundo é 6 elétrons, 6 prótons, 6 nêutrons. O mundo inteiro é Satanás. Quem sabia? Vocês não lembram que eles estavam dentro... Olha só essa revelação. Vocês não se lembram que eles estavam dentro de um domo do bem, aonde não existia tempo, chamado Jardim do Éden, que é um protótipo do reino, que é uma metáfora para o reino, para o que chamamos de céu poeticamente. Quem está entendendo? Eles estavam lá presos. Aí quando eles quiseram conhecer a dualidade, que Deus empurrou eles assim como uma mãe de sabiá empurra seu filhote do ninho, quando empurrou eles, que tirou eles para fora do domo chamado Jardim do Éden, o que aconteceu? Passou a correr o tempo, surgiu o tempo, a matéria, o espaço, surgiu o Cronos, surgiu o presente, passado e futuro, surgiu a dualidade, surgiu o mal, surgiu a morte.
E aí eles conheceram Satanás. A serpente que prefigura, a primeira serpente, Satanás, levou eles a Satanás, levou eles à matéria, levou eles ao tempo. Começou a correr o tempo, o relógio iniciou. Quem está entendendo? A primeira serpente tirou eles do céu, expulsou eles do céu, tirou eles do reino do Jardim do Éden e levou eles para o mundo, que é o mesmo que Satanás. Escreva aí, mundo material é a mesma coisa que Satanás. Todas as ilusões da vida, tudo que você olhar, show de Truman, tudo que você olhar no mundo e se iludir, e te iludir, é Satanás. Se nada te ilude mais, é porque você é evoluído ao ponto de não ser mais enganado pelo diabo. Se você que está me assistindo é jovem ainda, está iludido e gosta de aplausos, e gosta de curtidas, e põe foto e tira selfie, isso e aquilo, e ainda gosta muito de ilusão. Se você ainda gosta muito de ilusão, você ainda não evoluiu bastante, porque o mundo, Satanás, ainda aparece muito para você. Se você é um ex e nada mais nesse mundo te ilude, nada mais nesse mundo te prende, pode saber, você já venceu Satanás. Tudo que existe nesse mundo, todos os prazeres, deleites, possibilidades que esse mundo pode te oferecer se chama Satanás. Quer que eu prove isso? O autor desse livro de Apocalipse é o mesmo autor do livro que ele disse, que nós vimos agora nos graus anteriores. Ele disse assim, ó: aquele que ama este mundo é inimigo de Deus, Satanás. Aquele que ama este mundo, o amor do Criador não está nele. Portanto, o próprio mundo é Satanás. E o futuro é, na verdade, o passado. O topo da pirâmide é, na verdade, o passado. Porque quando chegarmos aqui, ó, nós estaremos voltando ao Jardim do Éden. E é isso que João está falando aqui, através de Jesus Cristo. Ele está dizendo assim, quando nós formos para o reino, na verdade, a gente está voltando ao Jardim do Éden. Como tudo começou, terminará. Quem entendeu? Portanto, aquele que diz que expulsa Satanás, odeia Satanás, enfrenta Satanás, mas ama este mundo, como crentes evangélicos e cristãos iludidos com o mundo e com os poderes e com o dinheiro, na verdade nunca venceram o maligno. Escreva aí, o mundo é Satanás. Isso é uma revelação fantástica. O presente é material, é de Satã, do mal. O futuro é imaterial, é do Criador do bem. Jesus nunca deu nada material para ninguém. Mas Jesus curou. Mas Jesus transformou água em vinho. Mas Jesus deu comida. E quantas vezes? Aquelas pessoas morreram logo depois que voltaram para suas casas. Eles estavam 3 dias sem comer. Uma miséria, miséria. Sabe quantas pessoas sabiam ler e escrever naqueles dias? Era só miséria, miséria, miséria. Você acha que porque Jesus multiplicou pães e peixes 2 vezes, solucionou a vida de alguém? Ele não veio para dar nada material. E nós vimos isso em todas as cartas. Este mundo é um reino do mal. O outro cosmos, o outro mundo, será o reino do bem. Os judeus já tiveram vários apocalipses. Depois dos profetas e Daniel, o apocalipse da primeira Bíblia. Não tem como entender esse apocalipse da segunda sem entender o da primeira. Nós tivemos vários apocalipses que os judeus conheciam. Veja lá, livro de Enoque, já falamos ontem, falamos hoje novamente. Não original, pois foi escrito somente 2 séculos antes de Cristo, portanto não tem nenhuma originalidade, nenhuma autoria de Enoque. Veja, milênios depois. 2. O livro de Jubileus e os testamentos dos 12 patriarcas também na mesma época, 2 séculos antes de Cristo. 3. A assunção de Moisés, que nós vimos no grau 299 ontem em Arrudá. 4. O 4º Esdras e o 2º Esdras e Apocalipse de Baruque, 1 século antes de Cristo.
Depois os judeus, agora cristãos, tiveram livros feitos por autores desconhecidos, provavelmente adulterados por escribas judeus, como Apocalipse de Pedro, Apocalipse, Ascensão de Isaías, escritos 2 a 4 séculos depois de Cristo. Olha só. Isso aqui é importantíssimo, porque alguém pode achar assim, que o Apocalipse é um livro inédito, único, ou Apocalipse. Não, querido, depois de Daniel, todos esses Apocalipse e tantos outros já foram escritos sobre o fim do mundo para os judeus. E pasmem, senhores e senhoras jovens, crianças, este Apocalipse aqui de João tem muitas citações do livro Assunção, Ascensão de Isaías, Assunção de Moisés, e todos esses livros que eu citei aqui. Muitos, pelo menos não é citação ipsis literis, mas são dados que nós só encontrávamos lá. Confirmando aqueles livros, ou eu falarei depois. Justino Mártir, 135 depois de Cristo, Pápias de Hierópolis, 150 depois de Cristo, Melito, 160 depois de Cristo, Irineu, Eusébio, todos citaram o Apocalipse como original. Mesmo Eusébio, por exemplo, tendo suas ressalvas, mas ele tinha como original. Quem está entendendo? Segura aí, presta atenção. Mas Marcion, que muitos usam ele para nos atacar, dizendo que nós somos maniqueístas ou que somos marcionistas, dizendo que nós somos heréticos. Inclusive na entrevista que eu dei para a maior revista de teologia da América, quem viu essa entrevista que eu dei? Lá nessa entrevista, a teóloga me perguntou, que foi no Jô Soares, na época, sobre Marcion, se o que eu ensinava não era a teologia de Marcion, pelo amor do Criador. Marcion era alguém já considerado herege? Só o fato de ser considerado herege já é um dado para vocês respeitarem ele. Né? Ele errava muito, ele era pai dos gnósticos, místico também, tolo também, equivocado também. Mas se tem uma coisa que nós temos que salientar é que muitos desses líderes que saíram do sistema, que são chamados de hereges, eles tiveram coragem de falar algumas verdades. Algumas verdades. E Marcion falou verdades. Quer ver aqui? Ó? Olha aqui. Ó. Considerado herege pela Igreja Católica, até hoje, rejeitava o livro de Apocalipse por ter caráter judaico. Não porque ele rejeitava, que nós respeitamos, mas pelo fato dele entender o caráter judaico, já enxergando que o foco do livro é os judeus. Sabe por que Marcion rejeitou Apocalipse naquela época? Porque era para os judeus. Porque tinha foco para eles e não para os cristãos. Está entendendo? O próprio Lutero, pai fundador dos evangélicos e do nazismo, não acreditava no Apocalipse. Olha isso. Isso não prova que o Apocalipse não é original, mas prova que o foco dele é os judeus, pois Lutero odiava os judeus, como nós já comentamos nas cartas de Pedro e nas cartas de João. Mas muitos concílios católicos rejeitaram o Apocalipse para não confundir os fiéis. Presta atenção em algo que você não sabia e eu acho que quase ninguém sabe. No Cirilo de Jerusalém, 315 a 386 d.C., e no Sínodo de Laodiceia, cerca de 360 d.C., o Apocalipse não foi aceito 3 séculos depois. No cânon das Escrituras, não estava na Bíblia até o 4º século. Quem entendeu? As constituições apostólicas, no final do 4º século depois de Cristo, e Gregório de Nazianzeno, falecido em 389 depois de Cristo, também não aceitaram. Olha isso aqui que eu tive cuidado de separar para vocês. Fontes originais, nome a nome.
A escola de Antioquia, 407 d.C., Crisóstomo de Constantinopla, hoje Turquia, e Teodoreto de 386 a 457 d.C., também rejeitaram o Apocalipse. Estou falando de pais da Igreja Católica, que depois foram tidos como autores da Igreja Católica. Vocês sabem, não eram católicos, a Igreja Católica só surgiu depois. Aqui já no tempo de Crisóstomo, sim. Da escola da Antioquia, sim, mas outros não. Tantos considerados católicos, já com o Constantino em vigor, o constantinismo em vigor, como antes de Marcion até o século IV, quantos que não aceitavam o Apocalipse? Somente no século VI, depois de Cristo, foi aparecer em alguns manuscritos. Você pode escrever aí? Só no século VI, o Apocalipse foi aparecer na Bíblia. E não era no mundo inteiro. Foi pela primeira vez. Que coisa, não? E apenas no século XIII a canonicidade do Apocalipse era aceita no mundo. Agora escreva aí. Só 1.300 anos depois de Cristo é que o Apocalipse foi colocado, inserido, aceitado na Bíblia no mundo inteiro. E ainda assim existiam congregações, como na Síria, que não aceitavam. Só depois do ano 1300 é que o Apocalipse foi aparecer na Bíblia toda. Todas as Bíblias, em todas as traduções. E também aceito no mundo. Calvino, assim como Lutero, pai dos evangélicos, fundador dos evangélicos, nunca citou o Apocalipse. Ai, ai, ai. Calvino nunca citou o Apocalipse. E aí, hein? João escreveu o Apocalipse com muitos erros no grego, principalmente erros verbais, de concordância verbal, porque provavelmente João ele era bom no aramaico e o grego era seu segundo idioma. Até aqui, nenhum problema. Além dos hebraísmos, a tradição católica diz que João morreu no mesmo tempo de Tiago, antes de 70 depois do Cristo, para com isso comprovar que tudo já aconteceu em 70 depois de Cristo, para endossar, consubstanciar o preterismo. Se João escreveu o Apocalipse em 95 depois de Cristo, estava bem idoso, isso é fato. Mesmo que outro João tivesse escrito usando os pergaminhos deixados pelo João Apóstolo, o conteúdo não deixa de ser original e principalmente o conteúdo é harmônico, motivo pelo qual ele está aqui na Bíblia Original Codex e motivo pelo qual nós não temos por que duvidar do material. Embora a própria Igreja Católica e a própria Igreja Evangélica rechaçavam esse livro, mas isso não tira a canonicidade dele, porque ele colocado na Bíblia ele não entra em contradição com os demais livros. Poderia entrar em contradição com Daniel, por exemplo, Ezequiel, Isaías. Não entra em contradição. Em nenhum momento também no Velho Testamento, no Apocalipse de João, é citado a Septuaginta grega, 200 anos antes de Cristo. Em nenhum momento foi citado. Quase que não faz referências diretas, só referências indiretas ao Velho Testamento. Porém, o conteúdo que está no Apocalipse é extremamente neotestamentário. Concorda com todas as cartas de Paulo, especialmente a carta aos Hebreus. Está em harmonia, não contradiz, entenderam? Mas peraí, então eu devo acreditar no Apocalipse ou não? Por que você falou tudo isso aí, Aki? Você falou
que só surgiu na Bíblia a primeira vez 600 depois de Cristo. Depois, 1.300 anos depois de Cristo, é que foi ser aceito no mundo inteiro. E que os pais dos evangélicos, depois no ano 1530, 1540, eram contra o Apocalipse. Então eu tenho que acreditar nisso ou não? Então vamos lá. Tem nada a ver com o que está escrevendo Ismael. Escutem, não façam perguntas agora. Nenhuma lógica. João viveu nos dias de Jesus, certo? Queridos, prestem atenção. Escutem. Por que então que devemos dar algum crédito para o Apocalipse? Não vou nem entrar na questão da fé, que Deus interferiu e permitiu que o Apocalipse chegasse nas nossas mãos. De fato, foi um livro que está nas nossas mãos por algum milagre. Chegou até aqui por algum milagre. Mas não podem estar por trás disso? Não. Nós temos que confiar no Apocalipse pelo seguinte: porque o seu conteúdo é original, não tem controvérsias, não há contradição com o compêndio todo, e porque existem peças faltando, e só o Apocalipse preenche, que são as peças do macro-apocalipse, da explicação do reino, que foi Jesus quem falou. Eu vou explicar para vocês, eu preciso que vocês fiquem quietinhos, senão vocês não vão entender. Tá muita falação. Ó. Tira o Apocalipse. Muito bem? Tira o Apocalipse. Quem lembra de tudo que Jesus falou, e isso é extremamente original e canônico, em Lucas 21, em Marcos 13, em Mateus 23, Mateus 24, Mateus 25, quem lembra? Aquelas passagens estão aqui. E o que está faltando lá, preenche aqui. O que está do micro lá, que se cumpriu até 70 depois de Cristo, não se cumpriu ainda do macro. Por quê? Porque em 70 depois de Cristo tudo se cumpriu, menos o reino. Jesus não voltou, o reino não começou, porque o reino é o jardim do Éden. Quem entendeu? Não. Eu citei isso daqui para vocês verem como está no título desse primeiro grau 300 aqui hoje. O que está no título aí? Você pode colar o que está no título no chat? O que está escrito no título desse grau? O foco do Apocalipse são os judeus. Para entender Apocalipse tem que entender que é para os judeus. É esse o motivo que levou Marcion, Lutero, Calvino a se afastarem. E tantos outros. Os primeiros considerados pais, teólogos da igreja. A problemática toda está só no fato de que precisamos entender, em primeiro lugar, como premissa escatológica, quem é o destinatário. Lembra do 3D? A grande questão aqui é quem é o destinatário. Quando nós entendermos que é para os judeus, aí ele faz sentido. O problema é que os cristãos, como Marcion gnóstico, como Lutero, como Calvino, os bíblias, os pais legalistas da igreja evangélica e tantos outros pais lá de trás, escribas conservadoríssimos, ortodoxos, ainda muito eivados pelo judaísmo, queriam abrir aquilo ali no viés ideológico cristão. Entenderam? Não tem como entender pelo viés ideológico cristão, porque o destinatário não é o cristão. Agora, o cristão pode ter acesso ao Apocalipse porque ele vai conhecer o que é que vai acontecer com os judeus. E o que acontecer com o relógio de Deus, com o centro do mundo, nos afeta, direta ou indiretamente. Quem entendeu? Nós vamos ficar sabendo o que vai acontecer com eles, mas acontecendo com eles, nós somos afetados. Nós vamos acompanhar o cumprimento do Apocalipse. Quem entendeu? Muito bem. Havendo ensinado tudo isso, acho que estamos prontos. Existem várias citações emprestadas dos apocalipses antigos que nós citamos anteriormente, conhecidos dos judeus.
Se contarmos os imperadores romanos, conforme Apocalipse 17, 10, vocês devem lembrar dos 8 reis, teremos a reencarnação de Nero, os 10 reis, Domiciano, que era conhecido como o segundo Nero, a reencarnação de Nero, a volta de Nero, o outro Nero, era assim que era conhecido o imperador Domiciano. E com isso, por sabedoria e inferência, colocaríamos por terra o preterismo católico e espírita. Vou explicar. É claro que Apocalipse 17:10 não está falando dos imperadores romanos nos dias de João, embora era ferrenha a perseguição aos cristãos pelos romanos. Não. O foco não é os romanos, eu falei isso nas cartas de João. Veja lá, 1 João, 2 João, 3 João. Você vai ver que eu ensinei que o foco de João não é os romanos, não são os pagãos. O foco de João nunca foi para os samaritanos, como nos dias de Jesus. João é aquele que de tão próximo de Jesus teve o privilégio de saber algo na mesa, quem lembra da última Páscoa? Estava sempre próximo de Jesus, sempre próximo. Esse João aqui é aquele que sabe muito bem quem matou Jesus e quem perseguiu Jesus. Os legalistas que nós vimos em todas as cartas de Paulo, todas as cartas de Pedro, e não os romanos, que nunca fizeram mal para Jesus. Nem os pagãos. Os romanos são os romanos, como os pagãos de hoje. São maldosos também, são corruptos também, são. Mas diretamente para Jesus não faziam mal. Vocês não lembram de Pilatos? Eu mostrei os originais para vocês. Pilatos intercedendo 3 vezes para salvar Jesus, delta vezes. Então preste atenção, se nós formos pelo prisma católico espírita e dos preteristas, de que são reis daquela época, os 10 reis de Apocalipse 17, presta atenção, então vai acabar caindo em Domiciano pela contagem, não cai em Nero. Só por isso mostra que a interpretação escatológica preterista de que tudo já aconteceu, católico, espírita e muitos igrejados e desigrejados, está equivocada. Quem entendeu? Quem tem sabedoria o suficiente para entender o que eu estou falando? De que o Apocalipse foi escrito antes de 70 depois de Cristo, então cai por terra tudo isso. Muito bem. Continuando. João inicia o Apocalipse, o livro dos revelares. O Criador revelou aos seus servos o que em breve há de acontecer num futuro próximo através de Jesus Cristo. Veja bem, esse é o original de Apocalipse 1:1. O Criador revelou a nós todos, seus servos, o que vai acontecer no futuro através de quem? Quem é a revelação? Revelare. Ao contrário do uso desse primeiro versículo pelos trinitários para provar que o Pai é outra pessoa, o original aqui revela que tão somente Jesus Cristo é a própria encarnação e revelação do Criador. Quem é a testemunha de Deus? Jesus. Quem é a sabedoria em carne? Jesus. Quem é a vida em carne? Jesus. Ele é a revelação do Criador aos homens, como é coerente em todas as cartas. O que é que eu acabei de dizer? O que vai ter de trinitário usando Apocalipse 1:1 para dizer que Deus Pai revelou para Deus Filho, portanto 2 pessoas. Meus queridos, se fosse verdade que Deus Pai revelou a Cristo, então Cristo é menor. Então Cristo não é onisciente. Escreva aí, se Jesus não é onisciente, Jesus não é Deus. Então vocês vão ter que começar a ir para Testemunho de Jeová, judaísmo messiânico. Aí desqualifica, diminui a pessoa de Jesus. E segundo João, nas suas 3 cartas, o mesmo autor do Apocalipse, quem desqualifica Jesus já está com o espírito do anticristo. A Trindade desqualifica Jesus. A Trindade diminui a divindade de Jesus.
Se Jesus teve que saber do Pai alguma coisa, então alguma coisa está errada, ele não é Deus. É que nem a questão que nós mostramos e revelamos do original. O dia e hora ninguém sabe, nem o Filho. Isso é um absurdo. Vá ver o original lá para que eu expliquei o que é que significa. Então, a coerência está aqui. Também fica evidente que se trata de coisas futuras, de um macro apocalipse e não de algo que já passou. Isso aqui é importante porque vocês viram aqui que está dizendo assim, ó, coisas que em breve irão acontecer. Está aqui, ó, num futuro próximo. Esse é o original. Se são coisas que vão acontecer, não tem como ter preterismo, não tem como ter saudosismo e nem citações retroativas. O que é isso? Lá em Apocalipse 12, por exemplo, os teólogos dizem assim: quando Satanás caiu, está falando do passado, por causa do erro da Vulgata Latina de Lúcifer, da grande mentira, da grande farsa de Lúcifer. E quando ele persegue a mulher no deserto, está falando do futuro. Então é retroativo. Passado e futuro. Não é. Não tem como ser. Por quê? Porque o Apocalipse é claro, ele já começa falando que são coisas que vão acontecer no futuro. Quem entendeu? Eu estou vendo que tem muita gente, a audiência está alta, então tem muita gente pela primeira vez que chegou aqui e não conhece o trabalho da Bíblia original. Queria pedir a vocês do X que recebessem essas pessoas com carinho, a fim de que eles dirimissem o preconceito e assistissem desde o grau 146 com a Bíblia original Codex nas mãos, quer dizer, com a Bíblia que eles quiserem nas mãos, qualquer tradução, e acompanhassem texto a texto. Porque senão cada citação que eu fizer aqui de dualidade, de trindade, eles vão se arrepiar todos e vão dizer não é possível, heresia, heresia, heresia. Então antes que você seja preconceituoso e desligue, você que está chegando aqui só por causa do Apocalipse, vá colar, dê uma chance a si mesmo, você não vai perder nada. Aliás, vai me agradecer imensamente quando você me encontrar um dia pessoalmente. Vai ver desde o 146 e você vai ser grato, como todas essas milhares de pessoas do X que estão me assistindo agora e que são gratas por isso. João continua. Uma manifestação do Criador revelou a mim, seu servo. O que é um anjo? É um mensageiro de luz. É uma teofania, uma epifania. Para você entender isso, tem que acompanhar desde o grau 146. João, e portanto, seu servo João, eu, Yohanan, e portanto sou testemunha de tudo que vi e ouvi sobre a sabedoria. Para ser testemunha, você tem que ver e ouvir. Ele viu e ouviu sobre essa sabedoria que ele chama na primeira carta, Yohanan Aleph, e também no seu Evangelium, de verbo. Não é assim que está na tua Bíblia? Na verdade, verbo é Sofia. É a sabedoria de Provérbios 8 encarnada. Deus é uma sabedoria. E uma sabedoria encarnada. Essa sabedoria se tornou num homem, se fez filho. Encarnou. Por isso que significa filho do homem. Por que é filho do homem? Porque encarnou. Essa manifestação se revelou a João. E ele é testemunha dessa sabedoria encarnada, nosso Mestre Jesus Cristo. Eu quero muito que você atente a isso aqui que eu vou falar agora. Escreva assim. Para a teologia mística, João viu um anjo. Recebeu essas revelações de um anjo. Para a teologia mística. Escreveu isso? Agora vamos ver o original, a verdade. Sabe quem é esse anjo que está aí na tua Bíblia? Que João viu? Quem sabe? Você vai ver agora, no contexto. Por isso que a Bíblia tem que ser vista no todo.
holisticamente. Quem é esse anjo? Ele tem asas nos pés, nas mãos? Ele tem asa como na Idade Média? Nos pés? Nos ombros? Nas costas? Quem é esse anjo? Vamos ver quem é esse anjo? O próprio João vai dizer: evoluído e preparado, é isso que significa feliz, será aquele que ler as palavras desse livro, vai estar preparado para o fim. Ouvir e guardar, delta, escreva aí. Ler, ouvir e guardar. É isso que você tem que fazer com o Apocalipse, aliás, com toda a verdade. Ler, ouvir e guardar. Esse é o delta da pedagogia cristocêntrica. Esse é o delta da pedagogia divina. Ler, ouvir e guardar. Porque essas palavras se cumprirão no futuro. Eu, João, escrevo às 7 escolas da Ásia, agrupamentos, agremiações, tanto faz, congregação, assembleia, ajuntamento, qualquer tipo de reunião, onde estiverem cristãos. A vocês desejo graça e paz do Criador, que é a própria existência, que é atemporal, além do delta, tempo, espaço e matéria, sempre existiu e voltará. Graça e paz que vem dos 7, entre parênteses, 72 espíritos que estão diante do seu trono imaterial. Ninguém pense que esse trono aqui é físico. Trono significa poder. Trono é só para você, na linguagem de criança metafórica, lembrar, imaginar que o teu Deus, o Criador de todas as coisas, nosso Pai, ele delibera como um rei de algum lugar, da sua fonte, da centelha divina, da origem cósmica de todas as leis universais, enfim. É dali que emana toda a vida. É dali que está todo o controle de todas as coisas. É só isso. O trono representa isso. Então, para não complicar, vamos falar na linguagem de criança. Trono. Não tem um trono. Ninguém imagina que vai ver um trono. O religioso místico não entende nada. Acha que o espírito é uma pomba, nunca foi uma pomba. Fica soprando o microfone achando que é o vento, é o espírito. E nunca foi um vento, era como um vento, era um som de um vento. E assim por diante. Paz que vem dos 72 espíritos que estão diante do seu trono imaterial. Para entender 72, tem que colar todos os graus antes do 146. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, que é a testemunha do Criador. O primeiro a vencer a morte, como nós vimos em todas as cartas, o primeiro a ressuscitar. O primogênito dos mortos, é isso que significa primogênito. Primogênito também é metáfora. O rei de todos os reis, o príncipe de todos os príncipes, o presidente de todos os presidentes da terra. Isto é, tudo está no seu domínio. Ele nos ama e nos libertou dos nossos erros, através da sua morte, através do seu sangue, nos colocando no seu reino. Você pode escrever assim, ó, nos colocando no seu reino. Nos colocando no seu reino. Como é que você aprendeu até hoje e as pessoas papagueiam o que ouvem sem nunca constatar a fonte? Que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Essas citações de Virim diferem absolutamente do original. Aliás, no próprio Virim aos Hebreus, vocês viram o que é que significa, por quê, esse paralelo do que éramos e o que somos, do que era e o que é. Então, nós fomos constituídos reino e não reis. Deus não veio nos dar poder na terra.
Nada de bancada da Bíblia, nada de bancada evangélica, nada de bancada judaico-cristã. Não, nada de poder aqui na terra. É reino, reino imaterial, aquilo que ele anunciou em 1260 dias. Então está falando de reino como sacerdotes. Aí sim, não existe mais sacerdócio levítico, mas sim sacerdote melquisedequiano, para juntos servirmos o Criador. Agora presta atenção. Revelare. Aqui reis é uma variante textual. O certo original é reino. Muitas Bíblias colocaram reis e muitas Bíblias está reino, constituído como reino, e infelizmente as pessoas espalham e propagam por aí, assim como batatinha quando nasce espalha a rama. Ao invés disso dizem esparrama, e quem tem boca vai a Roma. Espalham para as pessoas que o texto se refere a reis e não reinos, e não reino. Então, é reino no original. Fomos feitos seu reino, do seu reino, para seu reino, e não nunca reis. Para entender o Criador, plural, Elohim, colhe todos os graus de dualidade quântica. Veja aqui na Bíblia Original Códex os capítulos 1 e 2 de Colossenses, Colessaiá. Muito importante para você entender a plenitude das divindades. Olha, isso aqui é tão importante que eu vou falar agora. Aliás, tudo. Mas aguça a sua audição se você não prestou muita atenção até agora. Sete, quem lembra? Significa ex também, porque é incógnita. Quando nós temos mais de 4 na língua portuguesa, nós usamos um prefixo, por exemplo, poli. Isso serve de metáfora para eu ensinar vocês o que é 7. Maria tinha 7 espíritos. Eram 7 espíritos, literalmente? Não. É uma metáfora numérica. Então, se vocês colarem todos os graus que eu ensinei sobre Elohim, o Deus plural, quem lembra? 72 hormônios, 72 virtudes do bem e do mal, 72 anjos, 72 anciões, 72 discípulos, 72, 72, 72, 72, 72 sefirões, 72 aions, 72 emanações e assim por diante. Os 7 planetas, aqui diverge. Tanto 7 planetas em linha, sem contar Lua e Sol, como muitos judeus acreditavam na Lua e o Sol e os 5 planetas visíveis, que representam 7 arcanjos, 7 anjos-chefes. Mas não existem 7 arcanjos. Como os esotéricos místicos acreditam que veio isso da Cabala, que veio isso do judaísmo. Não existe. Porque tudo é Deus. E Paulo tinha esse pleno entendimento, nós vimos nos originais. Tudo é Deus. O Criador é um que se manifesta plural. Quem entendeu? Então, os 7 planetas, 7 espíritos, os 7 X. Por que 7 X? Porque X é chamado de X, a incógnita. O X das incógnitas, ou X, Y, Z. Letras representadas para isso, usadas para representar isso. O 7 representa o muito, assim como o prefixo da raiz poli. O 7 é o número metafórico para representar muitos, todos, plenitude, como em Colossenses 1 e 2, e perfeição. Só que se você perguntar para qualquer cristão, ele só sabe espalhar por aí que o 7 significa perfeição. Perfeição, perfeição, perfeição. Ou aquelas campanhas místicas, né? 7 sábados, 7 domingos, 7 quartas, 7 orações, 7 jejuns, 7 isso, 7 aquilo. O 7 não é isso. O 7 representa uma incógnita para muitos. Para o todo que não se sabe ou não se quer revelar ou não é necessário falar. Por isso que dá a ideia de perfeição. Porque representa esse todo, oculto ou revelado. João continua. Ao Criador é a glória e o poder, atemporalmente, além do delta tempo, espaço e matéria,
Do início até o fim, tem dualidade ou não tem? Da criação à destruição, da matéria à imatéria. Eis que o Criador vem com as nuvens, como sempre se manifestou. Não é literal, embora Jesus subiu nas nuvens que nós vimos em Atos 1. Mas nós vimos que, embora ele vá voltar como subiu, não significa que ele vai descer nas nuvens. Nuvens, literalmente. É onde as nuvens ficam. Exatamente onde as nuvens ficam, dali, daquele ponto, alto o suficiente para que todos vejam. Quem entendeu? Tanto é que para que o mundo inteiro possa ver, ele não pode estar na altura das nuvens. Ele tem que estar um pouco mais alto, um pouco mais longe. Mas não importa. Sabe por quê? Porque o mesmo Deus que fez essas coisas aparecerem diante dos olhos de João, é o mesmo Deus que é poderoso para fazer qualquer holograma aparecer nos teus olhos. Quem entende? É o Blue Beam original. E se ele quiser fazer isso fisicamente, ele fará um pouco mais distante, como todos nós podemos ver as estrelas. Depende do tamanho dessa glória que ele virá. Então diz, vem com as nuvens como sempre se manifestou, e todo olho o verá. Porque toda vez que a Bíblia fala de manifestação, fala de nuvens. E todo olho o verá, até mesmo os judeus. Aqui começa a mostrar quem é o destinatário de toda a carta. Aliás, quem conhece João já sabia disso. Mas aqui, literariamente, por semântica, olha aqui, até mesmo os judeus que o mataram, bem como todas as nações da terra, todos os maus serão punidos. Aí na tua Bíblia diz que eles vão lamentar. Mas por quê? Porque quem é mau, quando ver ele, já vai entender tudo. Ninguém vai ficar se perguntando quem é, o que é isso. É uma aparição extraterrestre? É um Blue Beam? É um efeito? É alucinação da minha cabeça? Tá entendendo? Quando ele aparecer, todos vão entender imediatamente quem é. E o que é? Quem entendeu? Todos os maus se horrorizarão ao vê-lo voltar, porque entenderão que quem está chegando é a polícia, suas emanações. E junto com a polícia é o juiz. Todos olharão e dirão, é o juiz dos meus erros. É o juiz das minhas escolhas. Imediatamente. Assim será. O Criador diz, eu sou o alfa e o ômega. O que é alfa e ômega? A primeira e a última letra, a dualidade. O tempo, que ele está dizendo aqui, ele é o código-fonte. Quem lembra do meu vídeo, Jesus o código-fonte, Deus o código-fonte? Quem lembra? Alfabetos, códigos alfanuméricos. A não é A, B não é B, 1 não é 1, 2 não é 2. São nomes dados para representar o holograma, o código-fonte, a matrix, a quântica. Pois bem, alfa não é alfa, ômega não é ômega. Aleph não é aleph. Bet não é bet, gimel não é gimel. São só nomes dados pelos homens para representar a linguagem. Ele é toda a linguagem, ele é toda a comunicação, ele é a dualidade, ele é o tempo, a existência, ele é o delta, presente, passado e futuro. Esse anel que eu estou aqui, ó, presente, passado e futuro. Ele é o Todo-Poderoso. Sabe o que é que significa Todo-Poderoso? Aquele que controla tudo, aquele que está em tudo. Ele é absoluto.
Essa é a palavra perfeita para dar melhor significado do que Todo-Poderoso. Eu, João, fráter, irmão e companheiro de vocês no crivo, na vida, na dificuldade, no sofrimento, no reino e no caminho da verdade, estava na ilha de Patmos. Outro delta. Você pode escrever aí, ó, companheiro no crivo, isto é vida, companheiro no reino. Aqui não tem arrebatamento, aqui não tem pentecostalismo, aqui não tem, com todo respeito a toda a crença de vocês, mas a verdade está acima de tudo. Se você está me conhecendo agora, não me julgue, vá assistir desde o 146, você vai me abraçar e vai me agradecer para sempre. Esse é meu trabalho, por isso eu estou aqui. Por você. No crivo, no reino e no caminho, ou na verdade, ou no caminho da verdade. Outro delta, no crivo, no reino e no caminho. Sou companheiro de vocês. O assunto aqui é reino. Eu estava na ilha de Patmos por causa da verdade. Um dia, o Criador falou comigo em espírito, com uma voz forte. Quando diz em espírito, não é na mente. É em espírito porque ele não via nada. Com uma voz forte que veio por trás de mim como uma trombeta. E essa voz disse: escreve num livro o que você vê e envia às 7 escolas que se reúnem em meu nome. Escola, igreja, eclésia, educare, carrala, errade. Todos os termos iguais, assembleia, agremiação, congregação, não importa. Grupos de cristãos, de fiéis em 7 cidades principais da Ásia, que é o mundo mais desenvolvido do Império Romano naquela época, para representar o todo. Eu pergunto a vocês, só as igrejas da Ásia eram importantes? Não, é para representar o todo. Só existem 7 anjos, 7 arcanjos? Não, é para representar o todo. Quem está entendendo? Só existem 7 Espíritos de Deus? Não, é para representar o todo. Entenda o que é 7. Então, esse Espírito, essa manifestação, falava essa voz como de trombeta. E ele registrava. Mas em seguida, ele vai aparecer. Então as 7 escolas são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então olhei para trás para ver quem falava comigo e vi, ainda em espírito, isto é, metafísico, além da matéria, não feito de matéria, e vi 7 candelabros de ouro. No meio das 7 menorás, tanto faz, menorás, lâmpadas, candelabros. Agora escute. Como é que João começou o capítulo 1 dizendo que um anjo, um mensageiro, revelou as coisas para ele? Não foi? Não foi assim? Um anjo revelou, não foi? É mais ou menos assim. Pela teologia mística é: o Pai Jeová, que é maior, revelou para Jesus, e Jesus menor, que é o Filho, revelou para o anjo, e o anjo revelou para João. Que escadinha, não é? Que pirâmide. Vocês acham que é toda essa burocracia lá no céu? Que tem toda essa departamentalização na matéria? Deus é organizado, sim. Mas tem essa pirâmide? Então vamos lá. Quem é o anjo que revelou para João? Quando você ver que o anjo que revelou para João se chama Filho do Homem, você vai entender as metáforas de o Criador revelou para Jesus. Não é o Criador revelou para Jesus, é o Criador se revelou para o homem através de Jesus. Jesus é a revelação de Deus.
Por isso que ninguém vai. Por isso que não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Porque ele é a revelação de Deus, a encarnação. Depois ele sobe, por isso que ele tem que subir para enviar o Espírito. O Espírito não é onipresente? Por que o Espírito tem que subir? Por que Jesus tinha que subir? Porque ele precisava subir para descer o seu Espírito e encarnar em nós. Tudo isso eu expliquei em Atos Marcelim, capítulo 2. Agora vê lá. Quem é o Filho do Homem? Escreva aí, Filho do Homem está falando de encarne, encarnação, corporificação, materialização. Quem entendeu? Deus é espírito, Deus não é um homem. Então Deus materializou. Essa expressão Filho do Homem é a expressão que, para você conhecer, elas tem que conhecer toda a Bíblia. Sempre que fala Filho do Homem, está se referindo ao Messias. Como dizem Daniel e tantos outros livros do Velho Testamento, com uma veste que chegava aos seus pés, Jesus está com uma veste até lá embaixo, até os pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Na sua cabeça e seus cabelos, eram brancos como a lã, metáfora, para você entender o quanto eram brancos, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. E agora há pouco era um som de trombeta. Mas é de trombeta ou é de muitas águas? É metáfora. Tanto faz ser de lã, ser de neve. Tanto faz ser de trombeta, ser de águas. Quem está entendendo? É só para representar. Na sua mão dextra, olha só, sempre que é mão direita, quem conhece os graus de dualidade com Haeckel sabe que sempre que é mão direita é o quê? Bem. E sempre que é sextra é anticristo, dualidade. Sempre que a mão esquerda está pegando quem? Filho de Caim. E a mão direita está falando com quem? Filho de Abel. Então vamos lá. Olha que lindo. Quem é que é o anjo que apareceu para ele? Qual é a teofania aqui? Qual é a epifania? Qual é a angelofania? Quem é o Melquisedeque aqui? Na sua mão dextra ele tinha os 7 espíritos, isto é, os 72 espíritos de Deus, 72 virtudes e atributos de Deus. E da sua boca saía uma espada afiada dual. Até a espada é dual, de 2 gumes. Seu rosto era como o sol quando brilha na sua máxima força. Um brilho que cega, um brilho ofuscante. Quando eu vi o Senhor Jesus Cristo, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita, dextra, sobre mim, ainda bem que é a mão direita, e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, o começo e o fim. É dualidade ou não é? Você percebe que o livro de Apocalipse começa assim, ele vai até o 22. Assim, 22 capítulos falando de 2 forças cósmicas, bem e mal, lutando entre si. Como é o símbolo do hexagrama. Como é o yin e o yang. Como é o candelabro, 3 velas de cada lado. Os castiçais. Como é o sol e a lua. Como é uma escada que sobe e desce. Uma pirâmide. Como tudo na vida, como uma tomada. Eu sou a vida. Eu morri na matéria por pouco tempo, mas estou vivo na imatéria para sempre. Eu tenho as chaves da morte e da segunda instância. Muito além da EQM, da pós-morte, que nós chamamos de rehologramação. Se você está chegando agora, não vai entender o que é rehologramação. Rehologramação não é reencarnação. Rehologramação você tem que assistir desde o grau 146, toda vez que Jesus fala do lixão de Jerusalém. Toda vez que Jesus fala de vida após a morte. Principalmente Rico e Lázaro, você vai entender o que é rehologramação.
O original de Sheol, Seol, Hades. Qual é a verdade sobre o inferno? Tem que colar lá todos os graus para entender. Eu tenho as chaves da morte e da rehologramação depois da morte. Eu domino, eu controlo a morte. Fecha aspas. Revelarei. Olha isso. Como revelamos nas cartas de Pedro e de João, Cristo não desceu ao Hades físico para pregar a ninguém. Aproveite e vá lá ver o original da carta de Pedro, vai ver o original da carta de João, vai ver o original que nós revelamos. As axiologias e deduções com versículos isolados levam os místicos às loucuras e insanidades interpretativas. Jamais pegue texto aqui, texto ali, texto lá. É com essas coisas que eles substanciam loucuras, como Jesus desceu ao inferno para pregar, e mais ainda, como se o inferno fosse o inferno de Dante, né? 9 camadas, como se fosse o inferno da Babilônia, com portais físicos, com entrada, com mesas, com departamentos. Por favor, vamos evoluir. Já é tempo de vocês serem mestres, já é tempo de vocês serem adultos. Então, cuidado. Aí fica deduzindo que Jesus desceu para pegar a chave da mão do diabo. As chaves são metáforas para domínio. Os judeus, que são o foco do Apocalipse, conheciam um livro chamado Targum de Jeremias. Escuta isso aqui. Muitos judeus acreditavam que Elias teria solicitado as chaves do nascimento, portanto da vida, da chuva, e aí vocês lembram que ele parou, cessou, estancou, fechou as portas dos céus. E por quanto tempo deixou de chover? O incrível é que esses 42 meses revelam as duas testemunhas que em breve nós veremos aqui em Apocalipse 11. Toda a primeira Bíblia, Tanar, é representada por Lei, Torá, Moshe e Eliarro, Elias, os profetas. Aquele que tem a chave. Então os judeus tinham esse entendimento. Elias fez isso porque ele tinha a chave da chuva. Está entendendo? A chave da chuva, a chave dos céus. Então, Elias teria solicitado as chaves do nascimento, da vida, da chuva e da ressurreição dos mortos. E foi negado para ele. Foi negado porque um mensageiro, um profeta, não pode ter essas chaves. O único que pode ter essas chaves é o Messias. Por isso, meus queridos, que essas testemunhas vão aparecer para os judeus. Por isso que o Apocalipse é para os judeus, quem está entendendo? Porque Moisés vai fazer o quê? Transformar água em sangue. E Elias vai fazer parar de chover 1260 dias, 42 meses, 3 anos e meio, tempo, metade de um tempo, agora, nessa geração ainda. Aí os judeus vão ficar entre o anticristo, que é o Messias deles falso, e as duas testemunhas. Porque é muito forte para eles que alguém tenha a chave, o controle sobre os céus e diga, não vai chover mais. E não chove. Seria a prova máxima de que de fato é a reencarnação de Elias. De que Elias vai voltar de novo. Quem entendeu? Só que só uma pessoa tem o poder sobre a morte. Só uma pessoa consegue ressuscitar um morto e trazer o morto de novo à vida. O Messias. Por isso que quando Jesus ressuscitou Lázaro, logo em seguida mataram ele. Porque os judeus sabiam, quem lembra, que depois que ele fizesse isso com Lázaro, que é o que eles temiam, e ele fez, isso provaria que ele de fato é o Messias. Logo depois que ele ressuscitou Lázaro, mataram ele. Só o Messias tem poder sobre a morte. O profeta pode ter poder sobre a água, pode ter poder sobre o céu, agora sobre a morte, só o Messias. E aí? Então escute.
Muitos judeus acreditavam que Elias teria solicitado as chaves do nascimento, da chuva e da ressurreição dos mortos. E para que o Messias seja aceito por eles, deveria cumprir o Salmo 93, que nos mostra que o Messias deveria possuir as chaves da morte e do Hades, do Seol. Isto é, não o lugar de tormento, porque os judeus, a maior parte deles não acreditava nisso, mas o poder de ressuscitar os mortos, de sair da sepultura. Por esta razão, Jesus Cristo falou isso. O anjo, entre aspas, que apareceu, essa manifestação que apareceu, essa teofania, angelofania, para João, é Jesus Cristo, o Filho do Homem, o Deus em carne, o Emanuel, aquele que está olhando para João dizendo, João, escreve aí. Você pensa que foi o Wackel que criou o bordão, escreve aí? Jesus está olhando para João e dizendo, escreve aí. Escreva aí. Eu tenho as chaves da vida e da morte. Eu tenho as chaves da ressurreição, do pós-morte. Por que ele falou isso? Para cumprir o Salmo 93. Por quê? Porque para ser Messias verdadeiro, tem que provar isso. Por essa razão, Jesus Cristo falou isso, para provar ser o Messias verdadeiro dos judeus. Isso prova o quê? Isso prova que o foco do Apocalipse é os judeus. Quem está entendendo? Quantos que vão vir por esse título e vão me julgar como sempre fizeram? Mas o foco do Apocalipse, o destinatário, os judeus está aqui, ó, até as palavras de Jesus, que Jesus está dizendo, escreve aí. É para os judeus. Só vai entender quem conhece a literatura rabínica, a literatura judaica, as lendas judaicas, a linguagem judaica, as metáforas judaicas, os ditados judaicos, os provérbios judaicos. Cristão não vai entender. Por isso que cristão abre o Apocalipse e fica perdido, só faz mais confusão. Porque é para os judeus. Vê quando ele diz, eu tenho as chaves do Hades, do Seol, da sepultura, da morte. O cristão abre e já mistifica e já entende tudo errado. Olha a chave e inventa a história. O judeu não, o judeu conhece o Salmo 93. Cristão não conhece Salmo 93. Cristão só conhece Salmo 91. Salmo 23, Salmo 90. Quem entendeu? Provei ou não provei para vocês agora? Eu estou há tempo provando, mas acho que agora ficou bem claro que é para os judeus. Isso que eu estou só no capítulo 1, a cada capítulo vocês vão entender isso cada vez melhor. Vejam que o anticristo, que é o Messias dos judeus, que é a besta tão famosa, terá de cumprir isso, terá de ser um judeu, nunca islã, pelo amor de Deus, nunca pagão, nem romano, nem vaticano, nem Emmanuel Macron, nem Trump. Vai ter que ser um judeu com poderes sobre a morte e o pós-morte. Para ser Messias, vai ter que ter a chave, Salmo 93, da morte. Vai ter que fazer algum sinal a respeito da morte. Por isso, agora vocês vão entender Apocalipse 13. Por isso que Guilharna, capítulo 13, vai falar que ele vence a morte, que ele sofre uma ferida de morte, que ele é ferido até a morte, e que ele ressuscita, que ele volta da sepultura, que ele volta do Hades, do Seol. Quem entendeu? Por isso que a besta vence a morte. Aí o pessoal está falando de Bolsonaro, é o cúmulo, né? Estão falando por aí. É risível. Bolsonaro não morreu. Não basta apoiar Israel para ser Messias.
tem que apoiar Israel politicamente, tem que ser um judeu e tem que ter, em primeiro lugar, poder sobre a morte. Tanto é que os judeus só vão acordar que ele é o Messias, de fato, toda a comunidade judaica apoiada por todos os rabinos desse século, dessa geração nossa, quando este homem vencer a morte. Entenderam? Existe um provérbio dos rabinos judeus que diz, abre aspas, há 4 chaves na mão do Criador que ele nunca dará para ninguém, nem para profeta. A chave da chuva, a chave do alimento, a chave dos túmulos e a chave de uma mulher estéril. Isso é um provérbio conhecido. Portanto, isso prova que Jesus Cristo é não só o Messias, mas o Criador único, porque ele tem essas chaves. Sabe o que é isso aqui que eu acabei de falar? Se você não sabe, eu vou olhar para a câmera e vou dizer. Se Jesus fosse segunda pessoa da Trindade, se Jesus fosse outro Deus inferior, menor, se Jesus não fosse o Messias, ele não teria vencido a morte. Ele é o segundo Adão, o primogênito dos mortos, o primeiro a ressuscitar, o primeiro a vencer a morte. Por isso que ele tem a chave. A chave é tipológica, é metáfora. É só para representar que ele é o primeiro, ele é o precursor, o pioneiro, o primeiro a chegar lá. Na verdade, a voltar para o Jardim do Éden e abrir caminho para que nós possamos voltar ao passado, que é o nosso futuro, o reino, o Jardim do Éden. Se o Messias tem essa chave, e ele diz que tem essa chave, e ele provou com as marcas nas mãos, com as marcas nos pés, que ele tem essa chave, então ele é o Messias, ele é o único Deus também. Porque no provérbio rabínico, os judeus sempre tiveram entendimento de que a chave da vida, dos túmulos, só Deus tem e ele não dá a ninguém. Quem entendeu? João continua. Então registre, anote aí, escreva aí, agora quem está falando é Jesus Cristo. Então registre todas as coisas que você vê, tanto as de agora, bem como todas que irão acontecer no futuro. Eu vou revelar para você o que significa esta visão que você teve. A Bíblia se desmistifica quando olhamos ela no contexto holisticamente. O próprio Cristo mostra o oculto, que era a visão, o mistério, que era a visão, o holograma que João viu dos candelabros, 7 vezes 7, 49 velas, quem está entendendo? E Jesus no meio. Jesus já é a vela do meio. Quem lembra que eu revelei nos vídeos septocamadas do espelho, e tantos vídeos, graus. O céu é aqui, trilogia O Céu é Aqui, 3 cosmos, 3 templos em 7.000 anos. 3 velas de cada lado, dualidade. E a vela maior está no meio, pois Jesus estava no meio, bem no meio dos 7 candelabros, de todas as velas, da esquerda e da direita. Então ele mesmo vai dar o significado, e agora vem o revelar, e o revelar aqui é do próprio revelar em carne. O revelar aqui é do próprio Jesus Cristo. É ele, Jesus Cristo, quem vai revelar para Yohanan. Ele diz, eu vou revelar o significado. As 7 estrelas, ou planetas, ou massas cósmicas, são todos os espíritos do Criador. Isto é, 72 emanações. Só judeu entende isso. Que cuidam de todas as igrejas, escolas, congregações, reuniões dos cristãos no mundo.
Escute. Como é João, autor cristão, professor cristão, mestre da graça enviado, que está escrevendo, é para os cristãos, mas o foco é os judeus. Todos os homens estão sob seu controle. Então as 7 estrelas são todos os espíritos que cuidam, são responsáveis de todas as igrejas, escolas, reuniões dos cristãos. E sabe o que é mais triste? Quem é o anjo da igreja lá na teologia? Diz para mim. Quem é o anjo da igreja lá na teologia? Só para vocês verem o quanto que eles entendem de Bíblia, de escatologia, de original. Que triste. Vocês viram o que é anjo aqui? Escreva aí. O Criador é Quem lembra a delta? Ino para com para oni. Inocência, consciência, onisciência. O Criador é onipresente. Porque para ele não tem espaço. Para ele a matéria não tem espaço. E não existe tempo. O espaço passa a ser anos-luz, medida de tempo. Quer dizer, não tem nem espaço, nem tempo, nem matéria. Esse delta, esse anel que está aqui. Se para o Criador não tem espaço, aliás, eu já falei isso, se você morrer agora, o teu espírito já não tem mais espaço. Ele não tem que pegar um avião para ir para o Japão. Ele já está no Japão. Ele passa a ser onipresente, como mostra o final do filme Lucy, só para representar. Quem está entendendo que o espírito já não tem mais a barreira espaço, tempo, matéria? Então Deus é onipresente. E como é que ele consegue ser onipresente em todos os lugares? Através dos anjos. É como se eu, metáfora de Áquil, espalhasse várias câmeras por todos os cômodos da Pousada X para eu poder ter o controle. São os meus olhos sobre cada cômodo. Só que o Criador não precisou criar seres alados com asas para isso. Não, isso é lenda. Isso é só metáfora, só ilustração, só visão. Ele está com seus espíritos, plural, Elohim, em todos os lugares ao mesmo tempo. Onde houver um espaço material, o seu espírito imaterial está em todos os lugares. E ele faz isso através dessas centelhas divinas, dessas partículas divinas. Não importa o nome que eu vou usar, o nome que você vai usar. É isso que significa anjo. Então não está falando do pastor, nem do padre, nem do rabino. As 7 estrelas são todos os espíritos do Criador que cuidam, ou seja, os 72 que cuidam de todas as agremiações. Sabe o que é isso daqui que parece tão complicado, mas é tão simples? Vocês vão falar junto comigo agora. Onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Os judeus acreditavam que onde tiver uma pessoa de fé que obedece à Torá, tem um anjo da guarda. Isso passou para o cristianismo católico, da proteção de anjos da guarda, passou para os esotéricos, que dão até nome para os anjos da guarda, passou para os espíritas e passou para os crentes. Que triste, está errado. A verdade é que não tem privilégio, nem misticismo, nem interferência direta para ninguém. Porque senão Deus seria injusto. Tudo que ele tinha para interferir, ele já interferiu porque ele fez tudo perfeito. Então, onde estiverem 2 ou 3, lá vai uma partícula, uma centelha, um anjo, como você quiser, uma emanação, um áion, uma sefirote, uma estrela, um espírito, um olho. Qual metáfora você quiser do Criador. Onde tiver uma família reunida, onde tiver alguém em nome da verdade, seguindo a verdade, lá está o Senhor. Por quê? Porque o físico aponta para o metafísico, não é? Observe bem. Como é que o homem se organiza?
Não é assim? Quando você está cuidando de qualquer tipo de administração humana, recursos humanos, você não tem que deixar alguém responsável sempre em cada grupo? Não é assim que se administra? Hã? Então vamos lá. As 7 estrelas são todos os espíritos do Criador, que cuidam de todas as igrejas, escolas, reuniões dos cristãos no mundo. E os 7 candelabros, quem está falando é Jesus Cristo. Quem está falando é Jesus Cristo. E os 7 candelabros, as 7 menorás, representam todas essas igrejas, escolas, em todos os tempos. Elas estão na minha mão direita. Por quê? Porque são do bem, porque são agremiações da luz. Porque tudo está sob meu controle. Tudo está sob meu domínio. Por que eu estou no meio dos candelabros? Porque tudo está sob meu controle. Porque tudo está sob meu domínio. Então, onde existirem 2 ou 3 pessoas reunidas em nome da verdade, isto é, com a motivação, intenção, desejo de verdade, se reúne para quê? Com qual intenção? Intenção de bem, fazer caridade. Intenção do quê? De conhecer a verdade. Intenção do quê? De escutar alguém, de aconselhar alguém, de ajudar alguém, de ensinar alguém. Se é a intenção de bem, então uma emanação do Criador está ali. Esse grupo que está aí, ó, essa escola, quantas escolas estão me assistindo? E aqui encerra Guiliarna, capítulo 1. Quantas escolas estão me assistindo aí? Eu estou vendo a escola de Jesus de Fortaleza, eu estou vendo a escola do Rio Grande do Sul, estou vendo a escola... Qual mais escolas estão aí? Todas essas escolas que estão me assistindo, saibam, vocês são como lâmpadas, como candelabros, como velas, como menorás para o Criador. Claro que essas 7 velas aqui da menorá representam todo o ciclo, todo o tempo. São só representações. Mas o Senhor vê vocês como fótons, como partículas de luz. Que coisa boa. A escola de Campinas, a escola da Bahia, a escola do norte do Paraná, a escola de Mogi Guaçu, São Paulo, a escola que vai começar agora em Aracaju, a escola de Recife, a escola que vai começar em Goiânia, não estou sabendo, a escola de Maceió, a escola do Rio de Janeiro, a escola de Itapevi, São Paulo. Vocês são como velas, como candelabros. Tudo é muito simples quando você encontra a essência e o espírito disso. Por isso a importância da Bíblia Original Codex. A Bíblia Original Codex não é mais uma tradução. Não. Jamais. Não precisa de mais Bíblia. É a Bíblia para você entender o espírito de todas as traduções e versões que você tem até hoje. Porque do que adianta você ter uma biblioteca de Bíblias? Uma Bíblia de Bíblias. E você não conseguir entender o espírito. O que é que realmente ela quer nos dizer. Amanhã. Isso aqui é só o começo. Amanhã vai começar a aprofundar. Apocalipse capítulo 2. Vocês estão felizes e evoluídos com Guiliarna ou Guiliana, tanto faz. Capítulo 1. Muito bem, muitos revelares. Boa noite e até amanhã no grau 301, no capítulo 2. Vamos lá. Antes disso, manifeste em sua cidade a verdade com caridade. Com caminhão de som, músicos, cinegrafista, tudo profissional e bem feito. Estaremos em uma carreata e caminhada em frente aos principais templos de São Paulo, proclamando a verdade. E também o lançamento da Bíblia Original Codex
impressa em São Paulo. Em setembro ou outubro, Encontro X em Jerusalém, Israel. Prepare-se!